Bom, e aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Luca Carvalho, eu sou programador aqui no Undercontrol. Na verdade, aqui no Repio eu estou programando há uns 4 ou 5 anos, 5 anos no total que eu participo da robótica aqui do Pio 12, né? Então eu comecei sendo programador lá na FLL, depois na FTC e depois na FRC, né? Então agora estamos na última etapa e é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a Underlib, né, que é basicamente uma biblioteca de funcionalidades do nosso robô, e a gente também vai falar em geral como a nossa equipe programa, né? Então, como a gente aqui no Undercontrol escreve os códigos, como a gente, né, tenta fazer da melhor forma, da forma mais eficiente. Bom, então sobre o que a gente vai falar? A gente vai começar falando sobre alguns passos para ter um código mais efetivo, né? A gente vai entender o que é a base de um robô no código, então o que seria a base, né? O que é o mínimo de requisito, o que deve estar bom, né, para eu continuar meu código. Como são montadas as features e o que são as features, né? São as funções do robô, enfim. A gente vai falar um pouco sobre a Underlib, né? Polimorfismo, a gente também vai falar sobre alguns benefícios. Evolução, então a gente vai falar sobre a evolução do nosso robô. E alguns próximos passos, né, que a gente... alguns próximos passos aí que a gente vai tomar um rumo na programação, né? Mas então a gente vai começar um pouco sobre a autópsia, né? Uma escolha de palavra meio ruim, mas do porquê a Viper era tão efetiva em quadro, né? Então, porquê a Viper lá, ela conseguia fazer todas as tarefas que a gente propôs ela e por que ela fazia isso de forma eficiente. Bom, a verdade é que não existe apenas uma coisa que a gente fez certo no nosso código. Na verdade, são diversos fatores que a gente foi acertando, mas a gente também errou muito no processo, né? Então, aqui tem anotado alguns principais fatores, né? Aqui tá o laser, tá? Então, a gente começa falando sobre uma base bem estruturada, depois a gente vai explicar melhor o que é isso. Algumas features avançadas que a gente monta, né? Justamente usando essa base. Evoluções constantes do nosso robô, então de que forma a gente pode sempre melhorar, né? Nunca achar que tá bom e sempre procurar melhorias no nosso código. E também um pouco sobre estrutura e padrão de código. Bom, o que seria uma base bem estruturada, né? Base a gente pode remeter a prédio, pode ser um chassi do robô, a estrutura, né, mecânica do robô, mas na verdade o que eu quero dizer com base são os funcionamentos básicos de cada subsistema, ou seja, o quão bem o meu braço se propõe a fazer na programação o que eu estou mandando ele a fazer. Então, se eu mando ele girar 90 graus, por exemplo, o quão certo que isso vai acontecer, o quão preciso isso vai acontecer, o quão rápido isso vai acontecer. Tudo isso é o que envolve a base do meu código, né? Então, a base do código, ela simplesmente envolve a tunagem de subsistemas. Então, a tunagem, ela é justamente a malha de controle que a gente usa, né? Então aqui a gente tem mostrando algumas boas práticas que a gente faz nessa parte. Uma coisa principal que a gente usa é utilizar o feed forward na caracterização, né? O feed forward, ele é basicamente uma consideração de controle. Então a gente pega como o nosso motor reage quando a gente manda, né, uma energia para ele, uma tensão para ele, e o nosso robô já considera isso nos cálculos de controle dele, né? Então isso é muito bom para adiantar algum PID ou algo do tipo, né? A gente vai falar bastante sobre PID e malha de controle nessa parte, tá? Então, e em geral a gente vai falar sobre bastante coisa em Java, então caso vocês tiverem alguma pergunta, podem levantar a mão no meio e perguntar, que é tranquilo, tá? Outra coisa que a gente dá, uma coisa bem importante, é sempre dar prioridade do controle PID ser utilizado no controlador, ou seja, tem duas formas que a gente pode utilizar o controle PID, né? A gente pode tanto rodar ele no meu RoboHill, então lá na minha biblioteca, né, eu consigo na programação falar que eu vou criar um PID da própria WPI. A gente sempre prefere rodar esse PID no próprio SparkMax, por conta do delay de processamento. Isso é uma coisa, né, que acaba te dando muito mais performance na hora que tu vai atuar com o teu motor. A gente geralmente só usa P e I, a gente raramente vai usar o D. O F, como eu falei, a gente usa porque é o feed forward, né? Mas a gente raramente usa o D. O único caso que a gente usa as 4 constantes, né, que é P, I, D, F, é nas flywheels do shooter, porque a gente tinha uma aceleração, né,
eu acho que a roda levava 0,3 segundos para atingir 8.000 RPM, então era um controle muito rápido de reação que a gente tinha. Eu tentei achar uma imagem do gráfico, mas eu acabei não conseguindo achar para mostrar. Bom, outra coisa que a gente também tem que tomar cuidado é sobre os subsistemas de posição. Então, o que são isso? São os subsistemas que vão reagir a partir de uma própria posição, né? Então, uns exemplos é os braços da Viper. Então, a gente tem um braço para o intake, que eu mando ele coletar, por exemplo, e eu tenho que botar ele em 90 graus. Ou eu mando ele recolher, eu tenho que botar ele para 140 graus, por exemplo. Então, esses subsistemas, a gente toma um cuidado especial, né, para que esse movimento seja suave. Então, a gente utiliza o trapezoidal profile, isso é o nome da classe que está na WPI, né? O que isso faz? Isso faz com que limite a aceleração e velocidade dos meus braços, tá? Então, um sinal, por exemplo, tá, que iria acontecer é, aqui eu tô mandando um valor, depois eu mando outro. O trapezoidal profile, o que ele faz? Ele limita esse set point com o tempo, então ele faz com que tenha uma rampa e quando eu mando ele para baixo ele tem uma descida, né? Então não é algo, o controle não tem nenhuma surpresa, ele vai seguindo o set point conforme o tempo que ele pode, né? Então a aceleração e velocidade dele. Que fique bem claro, tá? Isso são tudo coisas que parecem ser complicadas, mas é só, em prática, no código, eu não vejo a matemática por trás disso, né? Eu só crio isso, é uma ferramenta que eu utilizo. E a gente sempre tenta chegar no limite da precisão e velocidade, né? Então aqui a gente tem um exemplo dos braços da Viper, né? Como é que eles estavam funcionando. Então vocês podem ver que o pivô, principalmente, ele é bem rápido nas atuações dele. Então para ir pro amp, justamente por causa desses movimentos longos que a gente toma cuidado, né? Então nesse caso dá para perceber que ele tem uma aceleração e desaceleração, ele não dá nenhum tranco, não é algo direto, né? É algo bem suave, a gente sempre tenta mirar para isso é um ótimo exemplo. Inclusive, algumas melhorias já são feitas, tá, do robô. Por quê? Vocês podem ver que quando eu abro o intake, o meu braço espera um bom tempo até ele abaixar. Hoje em dia, eu vou falar que os dois quase se batem, porque é justamente esses mínimos detalhes que a gente vai tentando, né, priorizar e ir na frente para que o nosso subsistema seja mais rápido. Outro exemplo, né, da base em efeito é esse autônomo aqui, tá? Então, aqui está o nosso robô, ele vai lá no meio, pega e consegue fazer o resto das notas, né? O porquê é um bom exemplo de uma base bem sólida. Se o P&D dos meus módulos, por exemplo, não estiverem bem ajustados ou no teleoperado, possa acontecer algo que eu até nem perceba no teleoperado, mas no autônomo isso vai afetar. Por quê? Porque o autônomo ele requer uma precisão muito maior, porque o robô está só dependendo de sensor, não tem um input humano falando, tu tá errado. Não. Então no autônomo a gente precisa, se a gente quer ter uma precisão maior, a gente vai precisar, tá, de ter muito cuidado com esses mínimos detalhes que estão na base do subsistema, né? Então, até tem um passo antes que é as configurações, né? Então, ter tudo bem configurado, limites de corrente, esse tipo de coisa é importante a gente tomar cuidado. Bom, com uma base que funciona com precisão, o céu é o limite, né? Então, a gente pode ver que tem várias features avançadas que a gente consegue fazer a partir dessa base. Essas features são os exemplos do que a Viper tinha, né? Tudo isso a gente só conseguiu fazer, por quê? Porque a gente tinha um braço que conseguia mirar no speaker enquanto eu estivesse andando, ou seja, um braço que consegue seguir os set points que eu vou enviar para ele, né, rapidamente. Se o meu braço ele demorasse muito ou ele sempre ficasse na posição errada, eu com certeza iria errar o speaker, porque não importasse qualquer cálculo ali que eu fizesse, qualquer outra coisa, se o meu braço não seguisse isso bem, iria dar errado, né? Outra feature que a gente tem é de atirar andando, a gente vai falar um pouco mais sobre cada uma, né? O autochute, ela é uma que é só lógica, é pura lógica, e é algo que todo robô consegue fazer. Por quê? Porque todo robô ele vai girar algum motor, ou enfim, com o Neo, provavelmente, hoje em dia. O Neo, eu já consigo ver a velocidade dele, eu já consigo ver a posição dele. Então, com essas variáveis, se o shooter está numa velocidade boa e o meu shooter está apontando para uma posição correta,
eu já consigo atirar automaticamente. Eu não preciso que o meu operador vá lá e dê o input, ó, atire. Então, isso é um tempo, né, que eu vou ter perdido, que o meu computador, né, o meu robô já deveria ter visto. Ah, tá tudo certo para atirar, então pode atirar, né? Todas essas são apenas funções lógicas que utilizam sensores e também movem os atuadores, né? Então aqui é um exemplo de como a gente usa isso, né? Então as funcionalidades elas vão direto para os subsistemas e os subsistemas utilizam as funções base para fazer isso. Funções base seria seguir posição, seguir uma velocidade, ver se a velocidade está correta, né? Então esse tipo de coisa é o que são as funções base, né? Então aqui a gente tem um exemplo de como a gente fazia a função de mirar no speaker andando, né? Então aqui a gente tem um fluxograma de como eu fazia isso, e essa lógica, o que ela fazia? Ela fazia com que eu tinha a posição do meu robô na quadra, né? Porque para isso eu já preciso de uma odometria bem precisa, então isso é importante. Então a gente recebe primeiro a pose que a gente quer mirar, né? Aonde eu quero mirar com o meu swerve. Eu tenho a minha posição. O que eu faço? Eu faço uma estimação da minha posição futura. Por quê? Justamente porque eu quero mirar nele andando, tá? Então o que é isso? O que é estimar a posição futura? É eu pegar a minha velocidade atual e multiplicar por uma constante, tá? Esse dt aqui é delta time, que seria basicamente o quanto eu iria ver no futuro dessa velocidade. Seria basicamente isso. E isso vai ser o resultado da minha posição futura, né? E daí a gente calcula a diferença de ângulo. Isso daqui do cálculo de diferença de ângulo parece algo complexo, mas na verdade é uma linha no código ali da WPI, que tem várias classes para ver esse tipo de coisa e eu consigo fazer com tranquilidade. E daí esse ângulo é enviado para um PID que mira, né, o meu swerve. Então vocês podem perceber que tudo isso são funções que eu falando, mirar no speaker não parece algo complicado, mas a partir do momento que eu tenho essas funções básicas funcionando, eu consigo, né, fazer diversas coisas. Então, vocês podem ver, né, que quantas funções envolvem só uma funcionalidade. Então, só fazer isso, né, já envolve muita coisa. Por isso que a gente utiliza as classes, tá? Por que a gente separa o nosso código em classe? Bom, as classes elas se tornam reutilizáveis, tá? Mas isso depende da maneira que a gente vai programar elas. Então a gente tem que programar de uma forma inteligente, de uma forma que a gente consiga ver a gente no futuro utilizando essa programação, tá? Ele é a prova de idiotice, então eu posso fazer com que eu limite muitas coisas. Então, por exemplo, se eu separo o meu shooter e o meu climber em duas classes diferentes, eu posso muito bem limitar várias coisas do meu shooter que são só essenciais para o shooter, e eu não vou conseguir mexer isso em outras classes, né? Na verdade, o meu climber nunca deveria ver o meu shooter no código, mas tem vezes que, né, de qualquer forma, a gente limitando consegue tirar esse problema. E também é muito importante para organizar a mente, então é justamente dar nomes às coisas. Eu não estou programando o que o robô não estou programando como o robô vai fazer algo, mas sim o que ele vai fazer, entenderam? Então, por exemplo, o meu comando lá de mirar atirando, eu não vou ir lá e vou colocar a lógica para o meu robô mirar atirando, não, eu vou falar para ele atirar mirando em tal posição, e daí dentro do meu código do swerve ele vai saber o que fazer, ele vai saber a lógica que ele tem que escrever, ele vai seguir, não tá voltando, mas ele vai seguir esse fluxograma aqui, porém dentro da classe devida. Eu não vou ver isso daqui, depois que eu programar isso daqui, eu nem deveria mais ver isso. Se está funcionando uma vez, eu não vejo mais a minha lógica. Então aqui a gente tem um exemplo vendo a própria WPI, né, de como ela faz isso. Eu duvido que vocês provavelmente já escreveram esse código aqui. Isso daqui é um código de arcade drive, tá? Ele é relativamente simples. Talvez você já tenha escrito ele, mas isso daqui eu entrei lá dentro da WPI, procurei esse código, e isso daqui é a lógica matemática de como eu uso para andar com um tanque, né? Então é aquilo de, se eu movo o joystick para frente, eu vou para frente, se eu movo o outro, ele gira para os lados e tal. A gente quase nunca usa isso, a gente só usa o quê? Isso aqui.
mRobotDrive, ponto arcade drive, e aqui eu só envio os valores do meu controle. Por quê? Porque não é nada mais que eu estou enviando lá para dentro da WPI esses valores e ele está fazendo todo o código e mandando o meu robô andar. Tá? É a mesma coisa com o mirar andando no speaker, por exemplo. Se eu separo minha lógica em partes, fica muito mais fácil de eu conseguir fazer as coisas. Né? O que é difícil de verdade, na minha opinião, de mirar andando é mais a própria odometria, né? Que é difícil de tu começar com ela. Mas depois que tu tem esses sensores, depois que tu tem os dados, não tem mais problema nenhum na tua frente. Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a Underlib, né? Que é basicamente a biblioteca de funcionalidades que a gente tem. Então aqui a gente tem várias categorias, né, que a gente aborda dentro do nosso código. Então a gente tem aqui sobre Swerve, Object Detection, motores, odometria, utilidades e Drive Assist. A gente não vai explicar direito como a gente escreve isso no código, mas como a gente fez essa biblioteca e no que a gente pensou nela para fazer, né? Porque eu poderia muito bem só escrever esse código ali em 2024 e deu. Bom, a gente vai começar então falando sobre as classes da minha Swerve, né? Então, dentro do meu código eu tenho duas principais classes, né, da minha Swerve. Eu tenho a base Swerve, base Swerve, enfim, que ali dentro eu vou ter todas as minhas funções base. Tá? O que seria isso? Seria andar em field oriented, esse tipo de coisa. Dentro do nosso código a gente usa YAGCL, então a gente nem mexe com cinemática, nem nada do tipo da Swerve, tá? Pelo menos em Java a gente não chegou a mexer muito, justamente porque a gente utiliza YAGCL. Eu recomendo, até porque em 2025 eles também estão vindo com muitas coisas novas e tal, e eu tenho certeza que é a biblioteca mais famosa de Swerve, então não vai parar de, né, gente colaborar e tal, e vai só crescer. Então vale muito a pena utilizar. E ali dentro, enfim, a gente tem as funções, né, mais básicas do Swerve, que seria andar e tal, e as lógicas com odometria, funções que envolvem odometria, né, então, tipo, justamente apontar para uma posição andando, por exemplo, seria uma função que eu só uso quando eu tenho uma odometria habilitada, né. Geralmente é utilizado essa classe quando eu tenho odometria por visão, tá? Por que isso? Porque a partir do momento que eu tenho uma odometria que não é atualizada por visão, significa que ela é imprecisa. Então eu não consigo utilizar essa odometria para fazer algo como mirar no speaker ou mirar em qualquer posição, eu não consigo fazer isso, porque com certeza não vai estar igual na vida real o que eu estou falando para o meu Swerve fazer, né? Então aqui a gente tem um exemplo de isso aqui, tá? Lá no topo do código, tá? Pense comigo como se fosse um funil. Então, na verdade, esse cara aqui tá lá em cima, esse daqui é o subsistema do Swerve, tá? É o que justamente eu mando e tô usando esta temporada. Então, por isso que eu coloquei aqui 2024 Swerve Subsystem, tá? Então, isso daqui é o que tá no código da Viper. O que é o nome do método? Drive Align Speaker, ou seja, eu tenho um método aqui para mirar no speaker, né? Agora, e dentro desse método eu estou usando o quê? Outra função que está dentro da Odometry Enabled. Aqui já muda um pouco, tá? Porque o nome do meu método não tem speaker, não tem nada do tipo. O nome do meu método é o quê? Dirigir apontando a uma posição se movendo. Então, isso daqui, com uma biblioteca, se torna algo reutilizável. Que eu não vou usar para mirar em um speaker, eu não vou usar para mirar em algo que está no jogo de hoje. Mas eu vou usar para mirar em qualquer posição, é algo genérico. Então é algo que acaba te ajudando muito nas próximas temporadas, por exemplo, quando teus novos programadores vão lá, tu só passa essa biblioteca para eles e o cara já tem isso daqui pronto. É um código reutilizável, né? Da mesma forma que, por exemplo, a Odometry Enabled Swerve aqui, ela utiliza coisas da base Swerve, né? Que aqui, por exemplo, esse método é justamente o cálculo que a gente usa para descobrir a posição que eu estou no futuro, então enquanto eu estou me movendo, né? Esse daqui é o código que a gente utiliza. E todas essas classes, elas têm essas funções diferentes, né, uma da outra, porque elas herdam umas das outras. Eles têm uma herança. Então o que acontece?
eu tenho um swerve base, e daí eu tenho um swerve com odometria, que é um swerve base também, mas eu também tenho uma swerve, que é a Viper, que é um swerve com odometria. Então tudo isso, né, é como se eu estivesse fazendo um código gigante, mas separado em classes diferentes. Agora a gente vai mover para... Não sei se está certo aqui, mas enfim. Agora a gente vai mover um pouco sobre detecção de objetos, tá? Então, aqui é uma coisa nova que a gente implementou, inclusive, só para o TizzChamps, tá? Mas a gente tem duas classes na nossa biblioteca, na verdade são 13, mas tem duas classes que envolvem, tá, essa detecção de objetos. Qual foi o nosso objetivo com essa classe? É a gente conseguir estimar a posição de um objeto de jogo. Tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha câmera aqui e eu sei onde é que o meu robô está na quadra. Por quê? Porque o meu robô tem odometria, então eu tenho a posição dele no mapa na quadra. A partir do momento que eu sei a posição da minha câmera que está olhando para a nota, eu tenho todos os valores para fazer uma geometria para descobrir onde é que a nota está no campo. Tá? Então isso é um exemplo de uma coisa que eu quero fazer. Tá? E daí o que a gente fez? A gente separou em 3 classes. Eu vou ter uma classe para minha detecção de objeto. Por quê? Porque eu não quero detectar uma nota, não, eu quero detectar um objeto. Tá? Ela é a classe que, que cuida das medidas da câmera, então ela vai cuidar do TX, TY, do que o ângulo que a minha câmera está olhando para o objeto. Tá? E depois, a gente tem uma que não está aqui, que é a câmera de detecção de objeto. Então ali dentro dessa câmera, eu vou ter o quê? A posição que essa câmera está, coisas que envolvem a geometria, né, da minha conta. E a classe que vai fazer os cálculos e vai me retornar de fato uma posição vai ser a classe de Object Pose Estimation, que é justamente a função que eu estou fazendo, né? Aqui, então, a gente fez, e agora a gente consegue, com essa classe aqui, a gente tem um método lá que eu consigo só retornar a posição da minha nota no campo. A partir disso, a gente também criou uma classe de assistência de direção. Então, para que ela serve, né? Ela cuida da correção de direção. Como assim correção de direção? O que a gente fez? A gente tem um método ali dentro que eu consigo mandar o meu robô que tem uma posição na quadra, eu consigo mandar corrigir o vetor que o meu robô está se movendo a partir de outra posição. Ou seja, pense comigo, tá? Pense que isso daqui é o meu robô, parece analógico, mas é o meu robô, e o meu driver está mandando o meu robô ir para lá, tá? Agora, com o Drive Assist, se ele vê algum objeto e tal e ele for ativado, tá? O robô ele vai ter um ponto aqui na quadra que, em teoria, ele vai corrigir para ele ir para esse ponto, tá? Então finjam que isso daqui é uma nota, tá? O robô foi lá, viu uma nota, viu onde é que a nota tá. Eu estou me movendo para lá. Se eu vi uma nota ali, ele vai pegar esse vetor aqui que eu estava apontando antes e ele vai mover ele um pouco para se apontar para a nota, entendeu? Qual o objetivo disso? Qual foi o nosso objetivo com isso? A gente pegou essa ideia, essa toda a função, o 1690 também apresentou na palestra deles e a gente gostou muito. Porque foi algo que tu dava o controle pro driver, mas ao mesmo tempo tu tava suavizando ele a se achar que ele era muito bom. Então, o que acontece? Às vezes tu tava lá indo pra nota, o cara tava indo tudo errado, só que o programa foi lá e falou, não, é pra lá que tu tem que ir. Daí o cara ia lá pegar, eu sou muito bom, não sei o quê. Não, tu não é bom, na verdade é o programa que tá movendo a tua direção pra tu realmente ir corretamente pra nota, né? Então, essa foi a classe de assistente de direção. Isso também é uma classe que ano que vem, de novo, a gente vai poder usar. Por quê? Porque eu não uso uma nota ali. Eu estou simplesmente só mandando o meu robô, ele está em uma posição. Quando ele estiver próxima da posição que eu estou pedindo para ele mirar, ele já vai checar tudo, entendeu? Então eu não vou ter esse problema tendo que refazer isso ou algo do tipo. Talvez vai mudar algumas coisas, por exemplo, na detecção de objetos. Mas ó, em algum momento eu citei nota no meu código? Não. Isso significa que qualquer objeto que tenha uma câmera eu vou conseguir detectar ele
e eu vou conseguir direcionar o meu robô para esse objeto. Obviamente, eu vou ter que mudar algumas coisas, porque talvez a minha mira do cubo, por exemplo, mire mais para cima e não tão para baixo quanto da nota, mas a lógica, tudo vai ser a mesma coisa. Ser genérico é ser inteligente, então, no código, tá? Isso, que fique bem claro. Mas ser genérico, escrever um código genéricos é ser inteligente, é justamente tu conseguir reutilizar as coisas que tu tá explicando. A gente utiliza esse conceito para diversos casos dentro da nossa programação. Então, por exemplo, motores, tá? Um Spark Max ou um Talon FX ali, independente deles serem de marcas diferentes, eles fazem a mesma coisa. Por quê? Porque os dois são controladores de motor. Mesma coisa para subsistemas, tá? Um shooter com um motor ou um shooter com dois motores, os dois são shooters. Então, a questão é, eu sempre vou ter coisas que no meu código que utilizam bibliotecas diferentes, que são escritas de formas diferentes, porém no fim eles são a mesma coisa e fazem a mesma função, literalmente, né? Então aqui a gente faz um polimorfismo com interfaces no nosso código. Então vocês podem ver aqui que a gente tem uma interface com o nome de motor, tá? Interface... alguém sabe o que é interface em Java? É um esqueleto para uma classe. Isso, exatamente. Ele funciona como um esqueleto para nossa classe, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma interface que tem todos esses métodos, tá? Então eu tenho configurar PID, colocar o motor em brake, inverter o motor, setar o motor para uma velocidade e tal, e todo motor faz isso. Só que o que acontece? Um Vortex e um Spark Max, eles fazem de formas diferentes. Por quê? Porque a biblioteca do meu Spark Max não é a mesma biblioteca do meu Vortex. Então, tem toda aquela coisa chata de ficar reescrevendo e tal. Para a gente não ter mais esse problema, né, a gente pega e escreve classes que implementam a minha interface. Então, o que acontece? Agora eu tenho uma classe de Spark Max que implementa o motor. Eu tenho ali no meu código, eu só não coloquei print aqui, mas eu tenho mais classe de Talon FX que implementa motor e também de Vortex que implementa um motor. Ou seja, quando eu tô lá no meu subsistema falando para o meu shooter girar, eu não estou mandando para um Spark Max girar, eu estou mandando um motor girar. Então isso faz com que a evolução seja muito mais fácil, né? Então, por exemplo, aconteceu uma coisa prática esse ano quando a gente fez isso. A gente pegou e mudou o nosso shooter de Neo, ali a 2 rodas, para 2 Vortex. O que aconteceu? Eu só mudei, ao invés de mudar ali a classe para Spark Max, eu coloquei Vortex. Mas não mudou nada no meu código, não deu nenhum erro. Por quê? Porque no meu código eu estava controlando motores, eu não estava controlando Spark Maxes ou Vortex. Entenderam? E ele também te dá muito controle sobre uma categoria, tá? O que isso significa? Significa que aquela categoria ali vai só fazer isso. Logs também ficam muito mais fáceis. Por quê? Porque eu tenho... É como se eu tivesse a minha WPI, tá? Que tem todo o nível de controle ali de CAN, de Spark Max, e eu tenho um nível de controle acima dela que eu consigo fazer o que eu quiser. Então isso é muito bom, porque eu acabo não poluindo o meu código ali dentro. Ou seja, um exemplo prático é que a gente logava muitas coisas de motores, então velocidades, posições, temperatura e tal. Ao invés de eu logar essas coisas dentro do meu código de Swerve, eu só logo dentro da classe do meu Spark Max ou dentro da classe do meu Vortex. Entenderam? Então eu poderia não logar isso, eu poderia fazer qualquer outra coisa, colocar na Smart Dashboard ou fazer o que eu quisesse, tá? Aqui a gente tem uma frase do Bill Gates para entrar na próxima categoria, né, que é: o sucesso é um professor perverso, ele seduz as pessoas inteligentes e faz pensar que jamais vão cair. Tá? O que isso significa? Significa que a gente sempre deve melhorar, tá? Então aqui a gente tem um exemplo da evolução da Viper, um pouco. Eu sei que mudou bastante o tema da apresentação, mas... Enfim, aqui a gente tem um exemplo de evolução, tá, na Viper.
Então a gente começou com ela em Brasília. A gente usava odometria só para autônomo, tá? Então a gente não tinha nenhuma câmera que fazia estimação de posição ou algo do tipo. A gente não tinha nada que fazia isso. E por isso a gente mirava nas April Tags do Speaker. Então a gente pegava e usava a pipeline ali da Limelight própria para girar o swerve até centralizar. E daí a partir disso a gente ia lá e atirava. Quais são as coisas ruins disso, né? Tem muitos times que até hoje fazem, se eu não me engano, o 2056 faz assim, e eles são muito bons, mas o que é ruim disso? Se um robô está na minha frente, significa que eu não vou conseguir mirar, né? Por quê? Porque eu não vou estar vendo aí pro tag, enfim, eu não vou conseguir mirar isso. Então, desde lá a gente já percebia isso, a gente já ficava com essa pulga atrás da orelha. Tá, mas... ficava pensando, como é que faz essa coisa de odometria, né? Como é que a gente usa isso? A gente já tinha começado a mexer com o autônomo que já nos surpreendeu muito, porque na última temporada a gente utilizava LabVIEW, então a gente nem tinha ideia do que a gente poderia fazer com a programação, né? Então a gente mudou a linguagem da programação que a gente programava nosso robô esse ano para Java. E a gente viu que abre muitas portas, né? E eu me lembro que o Schmitz, ele falava, cara, os holandeses eles fazem com odometria, tem que ver isso, tem que fazer com odometria e tal. Ô Schmitz, não precisa, cara, funciona, meu, não precisa, de verdade. Mas enfim, daí a gente também corrigiu o ângulo para mirar na nota, então isso já era também uma baita inovação, né? A gente ia lá, conseguia detectar a nota com o Photon Vision e girava o meu swerve, né, para ir para a nota, e isso guiava o driver e até dava mais precisão na hora de coletar até depois da quadra. E isso também já era muito bom. Bom, já em Iowa, a gente mudou algumas coisas. Eu escutei o Schmitz e a gente começou a fazer estimação de posição, né? Vocês sabem o que é estimação de posição? Beleza, então, só para eu ter uma noção. Mas, por que a gente fez a estimação de posição? Tá? A gente queria um autônomo melhor, também é verdade, porque a gente se lembra, eu lembro que a gente tinha muito drift com a odometria sem visão, então a gente precisava da visão para corrigir, né? E o nosso autônomo, quando a gente ia para o meio da quadra, a gente já se perdia e não conseguia continuar. Depois que a gente ativou a visão lá em Iowa, a gente conseguiu daí fazer um autônomo de 5 notas e deu certo, né? Mas a gente também mirava no speaker com odometria. Isso é outra coisa que, nossa, melhorou a performance 1000%, né? Porque isso é uma consequência e leva tu conseguir fazer o teu swerve atirar andando. Por quê? Porque muito dos problemas com a Limelight também era a latência. Então tu colocava num PID para a Limelight mirar ali, quando ela chegava, o PID estava atrasado, e daí o PID passava, daí estava atrasado, então a latência sempre estava atrás, e daí tu tinha que colocar alguma correção, né, ou algo do tipo, para te ajudar a considerar isso no código. Com a odometria isso não acontece mais, porque eu não estou mais mirando numa coisa que depende de eu olhar, eu estou mirando meio que numa coisa que não existe, né? Eu estou só considerando que aquilo ali está ali e eu estou mirando em um ponto ali na minha quadra. Então isso ajuda muito, porque é um valor constante. E a gente também colocou uma câmera pro auto-amp, que isso era uma câmera ali no shooter que olhava as April Tags do amp, e daí quando ele via que os valores estavam corretos, ele ia lá e atirava. Bom, depois de quantos meses são de Houston? Acho que é uns 2 meses? No total foi em abril, né? Deu 4 meses de tudo isso. Não, eu tô falando de Iowa para Houston. 3 semanas. Não deu mesmo? Enfim, em 2, 3 semanas, tá? A gente comprou uma Limelight 3G lá em Iowa pra gente utilizar, e a gente começou a utilizar ela para estimação de posição, tá? Com isso, a gente também conseguiu usar mais 3 câmeras para corrigir a odometria. E isso foi uma solução muito por conta que a gente queria ter uma precisão maior na nossa odometria lá do outro lado da quadra, né? Por quê?
porque a gente queria fazer o nosso feed com odometria. A gente começou a ver o meta e a gente viu, tá, feed de fato vai ser algo... Em Iowa a gente já feedava, mas a gente nem utilizava odometria para isso, porque tu passava do meio da quadra e tu começava a não enxergar nenhuma tag com uma câmera. Então a gente percebeu, tá, quanto mais câmeras eu colocar no meu robô com os ângulos melhores, mais constantemente eu vou estar atualizando minha posição, né? Até, inclusive, as duas câmeras que ficavam assim de lado nos módulos, foi todo feito um cálculo para conseguir ver as duas vapor tags da Source. Então, toda a intenção delas foi justamente pro feed, né? E a gente também estava atirando andando com bastante precisão. Beleza. Daí agora, um Mega Blastoise, né? Y, é a Viper na Califórnia, né? A gente começou daí a utilizar a Limelight 2, mais que a gente utilizava atrás em Brasília, virou a nossa detecção de notas. Então a gente começou a usar isso, por quê? Porque foi aí que a gente implementou a correção de controle para o piloto coletar as notas, né? Foi nessa competição que a gente implementou isso. E a gente também começou a gente colocou o Kraken no pivô do shooter, né, para ter a maior velocidade e tal. Isso daqui, inclusive, eu não sei se a gente acertou também, porque foi algo que a gente nunca tinha mexido com o tuning do Talon FX. Foi algo que a gente tem uma dor até hoje muito grande, que a gente tem que aprender a utilizar o P&D do Talon FX, né? Isso é algo que, enfim, leva tempo. O da Heavy, inclusive, é muito mais simples, mas enfim. Agora, eu vou falar um pouco sobre os próximos passos, né, que a gente pensa para a nossa programação, né? Então a gente pensa bastante em se livrar do Command Based e começar a utilizar alguma estrutura de superestrutura, que é como os melhores times utilizam, né? Por exemplo, o 1678, o 254, todos eles utilizam essa subestrutura, que é mais um estado de fato. Tu não está rodando um comando no teu subsistema, o teu robô inteiro está em um estado, né? Melhorar a odometria no autônomo, isso é mais em questão de não ter que utilizar a visão, tá? Porque, na verdade, lá em Brasília, quando a gente descobriu o problema que o nosso autônomo estava dando muito drift, a gente acabou resolvendo isso com a visão. Mas, na verdade, a tua odometria sem visão, ela tem que ser muito melhor do que aquilo que estava na época, né? Logs melhores, então, conseguir logar de uma forma mais efetiva, com menos espaço, porque isso nos afetou bastante lá no Cheesy Champ, são logs pesados e tal, então a gente queria logar com mais efetividade. Um processo de tuning mais rápido, tem vezes que a gente acaba, não que isso seja ruim, muitas vezes, mas a gente acabava levando um dia para tunar um braço ou algo do tipo. Por que eu digo que isso não é ruim? Significa que a gente levou cuidado, significa que a gente realmente viu se isso estava bem tunado, esse tipo de coisa. Autônomos dinâmicos. Isso foi algo que a gente já começou no Cheesy Champs a mexer, tá? O que seria autônomos dinâmicos? Seria autônomos que reagem. Então, por exemplo, eu vou lá e ando um caminho. Se eu não peguei uma nota ou se eu não vi uma nota, eu vou para a próxima, ao invés de eu só rodar um caminho que sempre vai ser esse pronto. Não, o meu código ele tem condições. Então, caso eu não pegar a nota, eu vou para a próxima nota. Caso eu ver um robô, eu não ando, por exemplo. Esse tipo de coisa é importante porque é para onde a FRC está se movendo, né? Isso daqui é basicamente um chute. Quer dizer, grande parte dos times já fazem tudo isso, né? Mas é um chute para onde é que está indo o sistema de controle. Melhorar também a direção do nosso Swerve, tá? Isso é algo que a gente com certeza vai bater na tecla agora até o final do ano, para que ano que vem isso já esteja perfeitamente, porque isso nunca é bom demais, tá? Porque justamente a prioridade mais alta que a gente tem no robô é andar bem, e o quanto mais tu facilitar a vida do teu piloto, quanto mais tu conseguir garantir que o teu robô esteja andando com precisão, é melhor. E a gente também quer melhorar a nossa performance como um time de programação. Então,
separar tarefas e pessoas por área de desenvolvimento, né, fazer codes reviews. Isso é algo que é muito importante, ainda mais quando tu tem mais programadores, né, mais pessoas trabalhando junto. Então, isso é importante. É isso aí, pessoal. Acho que foi menos tempo do que eu esperava. Eu acabei pulando, mas alguém tem alguma pergunta? Qualquer coisa? Como é que é o processo de tuning de vocês? Tu diz como a gente... Você faz esse tuning, por exemplo, no braço, assim? Sim. Cara, a gente geralmente começa com o feed forward, então a gente começa tunando essas constantes, né? A gente, então, por exemplo, para o braço. A gente calculou, então, uma coisa que eu recomendo é a WPI ali, quando tu entra na página de feed forward, ele explica direitinho cada constante. Eu não consigo, eu sei que algumas para configurar, mas tem, por exemplo, o KS, que é uma tensão mínima que tu tem para sair da fricção, entendeu? Então, Tem o site Recalc, isso também, a gente utilizou bastante as variáveis do recalque, mas geralmente dá para tu usar isso como base e às vezes tu vai abaixando, né? Daquele braço ali, o tuning é bem complicado porque a reação dele com a gravidade é meio ruim, né? Porque tu tá aqui, e daí aqui a gravidade reage totalmente daqui, então é meio complicado. Mas geralmente, daí quando a gente move pro PID é quando a gente já tem um feed forward bem tunado. Tem vezes que a gente não utiliza feed forward, se eu não me engano, a gente, pro braço com o Neo, a gente nem estava usando feed forward e ele estava funcionando muito bem. Mas tu quer falar? Eu ia adicionar o ponto de que é muito importante tu tunar as coisas uma de cada vez. O trabalho um pouco nisso na apresentação. Isso. Mas não adianta tu tentar ir dirigir o teu service se tu não tem um PID bom para posicionar o teu módulo. Ou tu tentar fazer o teu motion profiling se tu não tem um controle de posição. Isso. Não tem um código mágico que no motion profiling tu vai arrumar o problema de mais de baixo. Isso. Então é importante dar toda essa atenção para esses pontos de forte, PID. E só ir para o próximo passo quando a base estiver boa, senão as coisas que tu tentar fazer, construir em cima, vão ser instáveis. Isso. Mas daí para a questão do PID, a gente geralmente começa com o P, e daí a gente vai, coloca ele num valor meio baixo, daí vê que tá baixo demais, daí vai aumentando, daí começa a oscilar, daí tu abaixa um pouco, daí tu usa o I para chegar, daí tu toma um cuidado com o I e tal. A gente não usa nada de Ziegler-Nichols, nada do tipo, a gente vai... no coração, exatamente, no coração a gente usa. Mas é algo que até o Toso comentou, que o Schmidt discorda, eu acho, mas é que o Toso falou que ele fez engenharia de controle e tal, e para ele o tuning de PID da FRC não tem nada a ver com o que ele viu na faculdade. Eu concordo, eu já falei isso. É muito diferente. E quando tu vai falar de engenharia, se fala muito mais em calcular, se fala muito mais em ter um sistema muito caracterizado, então, tipo assim, tu saber os cálculos de controle das tuas válvulas, dos teus motores, essas coisas que na FRC a gente não sabe, e também tu tá lidando com, sei lá, uma planta de óleo e gás, onde se tu der uma vertigem no teu PID, explode, sabe? E não sabe como passa essas coisas. Então, se dá muito mais uma ênfase em, tipo, fazer todo o cálculo, quando o que a gente vê aqui é que calcular essas coisas de uma forma prática, muitas vezes, tem resultados muito bons e mais rápidos, sabe? Um detalhe importante é que a gente só começa a tunar depois de já colocar funções de segurança. Isso, então, por exemplo, set points, os braços principalmente, eles tinham vários limites, então eu não podia mandar um set point maior ou menor que tal, senão ele já impedia, né? Ele já colocava para outro set point. Então é isso aí. Você tinha comentado antes de melhorar a precisão da odometria. Como eu espero fazer isso? Não sei. Como essa é a pergunta que eu te faço. Não, eu acredito que eu tô falando no autônomo, né? No teleoperado
é impossível tu ter uma odometria precisa sem visão. Mas no teleoperado, principalmente, muitas coisas que a gente errava foi que a gente tem que tunar o PID do Path Planner melhor. Isso é o principal. Ver como é que aquilo ali funciona e mexer naquilo, entendeu? Isso é o principal. No momento a gente trabalha com coisas tipo um limite de velocidade, um limite de aceleração. Isso. Mas essas coisas elas não são constantes, né? Ah. A aceleração que o motor consegue te dar é diferente em cada RPM. Quando tu vai trabalhar como Coreo, ele te pede muito mais parâmetros do teu robô, tipo centro de gravidade, momento de inércia, coisas assim, porque isso são coisas relevantes para como o peso vai se distribuir, como que vai ser a dinâmica desse sistema. Então a gente tem que trabalhar mais com essas coisas, entender mais da dinâmica, das nuances todas que tem realmente de se encontrar um swerve, né? Isso. Que nem o Carvalho estava falando na parte de direção, isso é um buraco muito mais fundo do que parece. Tu pode trabalhar muito mais nisso do que parece ao olhar inicial, assim, que tu diz só, não, vou apontar só nessa direção e vai andar. Tu pode analisar isso a vários níveis. Em geral, por que eu falo isso, tá? Porque que tem que começar a focar nessa precisão na odometria sem visão. Porque ano que vem as bibliotecas de trajetória e de segmento de PF, elas não usam mais replanning. Então tu não tem mais a correção por visão que tu tinha antes. Não vai mais ter. Então, significa que a gente estava fazendo alguma coisa errada. Significa que se não vai ter replanning ano que vem, não devia ter replanning esse ano. E eles tiraram justamente porque era algo confuso, que poucas pessoas entendiam e tal. Igual a gente acabava indo por esse caminho, que é mais fácil do que tirar um tempo e tunar o PID, né? Então, na minha opinião, faz mais sentido. Mas é isso aí. Você tira o problema de que se teu parceiro de aliança bater em ti no autônomo, o robô não se resolve. Tem esse problema. Isso aí, então. Um ponto que eu acho que é legal tocar de novo e falar sobre que tu falou bastante da parte de como a gente organiza o código, de como a gente torna as coisas utilizáveis, e depois tu falou um pouco sobre a evolução do nosso código, sabe? E é importante vocês notarem que uma coisa não pode existir sem a outra, sabe? Exatamente. Se a gente tivesse o código organizado da forma como era às vezes no passado, não só por CLT, mas como a gente organizava as coisas, como a gente duplicava código ao invés de tornar ele funções, de organizar ele certo, quando a gente começasse a tentar empilhar coisas nessa fundação, ia tudo desmoronar, sabe? Então, todo esse trabalho que ele falou de fazer uma fundação boa é o que nos deixou em 2, 3 semanas adicionar mais funções, fazer coisas novas. E a gente tem que ter um trabalho de estar sempre mantendo isso, sempre deixando mais robusto, deixando mais organizado. O Carvalho mesmo me disse, quando ele estava preparando essa apresentação, ele olhou o código e ele ficou tipo, nossa, tem muita coisa para melhorar, sabe? Porque quanto mais robusto for essa fundação e mais organizado for isso, mais coisas tu pode ir empilhando em cima antes que a casa caia. Em geral, é uma coisa que eu vejo bastante com o refactor que a gente fez no Swerve. Nossa, aquilo ali salvou o nosso fim de temporada, né? Porque tudo aquilo ali que eu mostrei do base Swerve, do Odometry Enable Swerve, a gente fez depois do Mundial? Não, acho que foi antes. Foi antes, mas... Provavelmente deve ter sido depois de Iowa, Isso. onde a gente já tinha odometria, mas primeiro fez odometria só no Swerve. Isso. Isso ajudou muito em incluir qualquer outra função que fosse no Swerve. Até mesmo, né, as novas e tal que a gente teve que implementar. Então, em geral, é o que o Schmitz falou. E além de agora, né, manter o Clean Code, agora eu acho que, em geral, tem dois principais degraus na programação. Não é os dois, tem mais para baixo, mas... agora é onde a gente começa a pisar, onde a gente cria coisas, né, também. Então, é isso que a gente tem que começar a fazer. A gente tem que começar a contribuir para as bibliotecas que a gente usa. Então, não mais ver alguma coisa na Excel e ir lá perguntar, por que não tem? Mas ir lá e fazer e mandar para os caras, entendeu? Então, é esse tipo de coisa que tem que mudar agora e a gente começar. E até em funcionalidades, né? Coisas como a gente está trabalhando em não só detectar um objeto, mas fazer uma boa estimation dele, Isso. fazer essas coisas, tipo, não esperar ouvir, não, a gente está
isso é algo que tu falava há tempos antes do Orbit falar. E a gente fez, tipo, a correção de direção pode ser feita sem, mas de começar a ter mais a visão de, tipo, não só, ok, vamos replicar o que os outros estão fazendo, mas assim, tipo, qual que é o próximo passo, pra onde que a gente está indo, qual que é o próximo passo que tu dá para as coisas ficarem mais fáceis, melhores, mais automatizadas, sabe? É isso. Talvez a gente faça, os outros não façam, talvez a gente faça isso, talvez a gente faça junto, mas começar a ter essa visão, né? Sim, em geral é algo que se aplica à tua palestra também. Por exemplo, que tu falou do feed. Pô, por que a gente não pensou nisso, né? Não, antes, lá na primeira semana. Então, esse tipo de coisa, em geral, vale para a FRC inteiro, provavelmente vai valer para as outras palestras também, né? Ser o pioneiro e inovar. É isso aí.